Olá, amigos. Agora, classificações de intervalos. Essa é a aula de hoje. E a aula Harmonia e Improvisação, volume 1, do Almir Shediac. Beleza? É um assunto que é muito importante para o músico ter consciência sobre isso. A classificação dos intervalos, vou dar uma lida aqui. Como já foi visto, o intervalo é a distância entre dois sons, ou seja, a diferença da altura de notas. Podem ser maiores, menores, justos, aumentados e diminutos. A classificação dos intervalos é feita entre tônica e os demais graus da escala. Tônica é a primeira nota de cada escala, primeiro grau, beleza? Então vamos lá. Os intervalos, para você aprender melhor, escala maior com seus graus intervalos, formada a partir da tônica. Então, os intervalos, nós temos intervalos maiores, intervalos justos, que é a base que a gente vai usar para fazer todos os outros intervalos, beleza? Os intervalos maiores seria escala de Dó maior, por exemplo, seria o segundo grau, Ré, Mi, por exemplo, Ré, Mi, Lá e Si. Esses são os intervalos maiores, se for pegar a escala de Lá como referência. Então, intervalos maiores. Ré, Mi, Lá, Si. Intervalos justos, primeiro, quarto e quinto grau. Dó, Fá, Sol e a oitava justa também. Beleza. Intervalos menores, diminutos e aumentados. Qual que é o segredo? Para se obter os intervalos menores, abaixa-se um semitom os intervalos maiores. Então, se você tem um intervalo maior, que eu já falei aqui, a segunda, né, tem a terça, que seria, no caso, na escala de Dó, Ré, Mi, Lá e Si, você pega essas notas e abaixa meio tom, você tem um intervalo menor. Então, segunda maior, segunda menor, o Mi, terça maior, terça menor, sexta, sexta maior, sexta menor, Lá, né? O Si, sétima maior, sétima menor. Então, você abaixa meio tom. Para os intervalos, para os diminutos, abaixa-se um semitom dos justos ou menores. Então, vamos lá. Para os diminutos, você abaixa os menores mais um. Então, aqui, ó, segunda maior, segunda menor, segunda diminuta. Aí, terça maior, terça menor, terça diminuta. Sexta maior, sexta menor, sexta diminuta. Sétima maior, sétima menor, sétima diminuta. E também dos intervalos justos, meio tom abaixo. Então, intervalo justo, primeira tônica fundamental, primeira diminuta. Voltou. Quarta justa, quarta diminuta. Quinta justa, quinta diminuta. Oitava justa, oitava diminuta. Para os intervalos, elevando-se os justos e os maiores, nós já vimos que a base, os justos e os maiores, se você levar meio tom acima, você tem os intervalos aumentados. Então, intervalos maiores. Ó, segunda maior, segunda aumentada. Terça maior, terça aumentada. Sexta maior, sexta aumentada. Sétima maior, sétima aumentada. E os justos? Primeira fundamental, primeira justa, primeira aumentada, quarta justa, quarta aumentada, quinta justa, quinta aumentada, oitava justa, oitava aumentada. Então você viu o segredo. O segredo é você ter a base dos intervalos maiores e justos, e a partir deles você consegue diminuindo, ter menores e diminutos, e aumentando, ter aumentados, os intervalos aumentados. Beleza? Existe também os mais que aumentados e os mais que diminutos. Nessa aula, eu não sei se a gente vai falar sobre isso, porque eu estou acompanhando um livro aqui, mas provavelmente não vai falar, ok? Mas é o que mais usa mesmo, é isso aqui que está aqui, o mais usado. Ao se abaixar a sétima menor em meio tom, obtém-se a sétima diminuta, sendo o intervalo da sétima diminuta enarmônico com a sexta maior. Então, os intervalos enarmônicos, agora vamos falar sobre isso agora. Intervalos ascendente, descendente, melódico, harmônico, simples, composto, natural e invertido. Então, existe vários tipos de intervalos. Então, intervalo, vamos começar pelo intervalos
Quando o primeiro som é mais grave que o seguinte, esse se chama intervalo ascendente. Então, ascendente, por exemplo, aqui eu tenho uma nota Sol, depois eu tenho a nota Dó. Então, o primeiro som é mais grave e o outro é mais agudo. Então, esse aqui chama intervalo ascendente. Eu começo do grave e vou para o agudo. Intervalo descendente é quando eu desço, eu começo do agudo e vou para o grave. Então, é quando o primeiro som é mais agudo que o seguinte. Por exemplo, intervalo melódico, quando os sons são tocados consecutivamente, um após o outro. Por exemplo, intervalo melódico, um após o outro. Intervalo harmônico é quando os sons são ouvidos simultaneamente. Intervalo harmônico tocado juntos. Intervalo simples é o que não ultrapassa a oitava. Então, você pegar de Dó até Dó, é uma oitava. Então, é intervalo simples. Se eu passar de Dó, já é composto. Então, o intervalo composto ultrapassa a oitava. Então, intervalo simples, composto. Intervalo natural. É o intervalo entre notas que pertencem à tonalidade. Então, se tem a escala de Dó maior, não tem nenhuma escala sustenida. Então, esses são os intervalos naturais da escala. Se a escala é de Ré maior, tem 2 sustenidos, que é o Fá e o Dó. Então, essas são as notas naturais da escala de Ré. Mesmo que tenha um Dó sustenido e um Fá sustenido, mas elas são naturais porque pertencem ao tom de Ré. No tom de Ré não tem... tom de Ré maior não tem nota Fá e nem Dó. Tem Fá sustenido e Dó sustenido. Então, são notas naturais pertencentes ao tom, à escala. Intervalo invertido é quando se troca a posição das notas. Então, por exemplo, quando você tem... Estava até falando com o Edson esses dias, um aluno meu, Edson Baptista. Intervalo invertido é quando você tem uma tônica, por exemplo, e uma quinta. Aí você pega essa tônica e inverte ela para a quinta. Então, a quinta passa a ser a tônica e a nota que estava aqui em cima você joga lá para baixo, por exemplo. Aí inverte. No caso aqui, ó, tá fazendo assim, ó. É quando se troca as posições das notas. Então, Dó e Mi. A tônica tá aqui, Dó e Mi. Então é uma terça maior. Agora, se você pegar o Mi como tônica, Mi e Dó. Aí o Mi vai ser a tônica e o Dó vai ser a sexta menor. Legal que sempre vai dar 9, né? A terça vira 6. Se for maior, o invertido vira menor. Se for menor, o outro vira maior. Se for, depois eu vou explicar aqui na frente, vou continuar. Eu já vou explicar esse assunto. Ó, na inversão dos intervalos, os maiores se transformam em menores e vice-versa. E os aumentados em diminutos e vice-versa. E os justos permanecem justos. Então, o intervalo maior, terça maior de Dó é Mi. Aí depois vai ter uma sexta menor. Então, em vez de continuar maior, fica menor. Então, quando for justo, permanece justo. Por exemplo, tônica, quinta justa. Agora, tônica e quarta justa. Permanece justo. Sempre vai dar 9, né? 5 vira 4. 3 vira 6. 2 vira 7. 2 mais 7, 9. Sempre vai dar. Só que um vai ser maior e outro menor. Se for aumentado, um aumentado, outro diminuto. Se for justo, um é justo, outro é justo. Permanece justo. Intervalos enarmônicos. São intervalos com sons iguais, porém o nome diferente. Pensamento de cálculo é diferente. Então, segunda maior é o mesmo que uma terça menor em termos de sonoridade, mas o pensamento é outro. A forma de calcular os intervalos é outra. Então, Dó e Ré sustenido. Então, segunda aumentada. Agora, Dó e Mi bemol, que é o mesmo Ré sustenido, é um enarmônico. São a mesma nota, porém com nomes diferentes.
Então, segunda aumentada quando eu falar Ré sustenido, e Mi bemol quando eu falar terça menor, eu falo Mi bemol. Então, esses são intervalos enarmônicos. Beleza? Um abraço a todos vocês. Espero que tenham compreendido essa aula. Qualquer dúvida, me chame no particular. Quiser entrar no curso também, fiquem à vontade. E outra coisa, o vídeo pode ser voltado. Então, se você tiver dúvida, volta, ouve de novo, até você entender, porque às vezes a gente passa rápido assim e não entende. Mas se você voltar o vídeo, como é um vídeo, dá para você ficar voltando, ok? Um abraço a todos vocês, continuamos aí.